Olá, meus amigos feras, aqui é o professor Diego Assis para a nossa primeira aula do módulo básico do curso de História. Assim, você que está se preparando para o Enem, você que está se preparando aí para diversos outros vestibulares ou até mesmo algumas provas militares, estou aqui agora para ajudar vocês. Segue aí o canal, compartilha para dar aquela moral para o professor. Sem mais delongas, a aulinha de hoje, Introdução aos Estudos Históricos, parte 1. Então, a maioria dos nossos vídeos vão ser partidos, segmentados, para que vocês possam aí assistir algumas partes mais específicas. Sempre na descrição tem dizendo ali os principais conteúdos que são abordados em cada vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, Diego, o que é que se estuda quando a gente estuda a introdução aos estudos históricos? Essa é a parte mais básica de todas. Essa primeira aula, inclusive, ela é aquela aula em que eu vou falar sempre das dificuldades que eu encontro na maioria das vezes que eu pego algum aluno que está ali com aquele problema da disciplina de História. Então vamos, sem mais enrolação, às ideias mais básicas. A primeira coisa, você vai sentar aí, pegar seu livro. O melhor material é aquele que tira a tua dúvida. Então pega o livro da escola, pega a apostila do curso, o material que você tiver. E sempre que você for iniciar algum assunto do estudo de História, localização temporal e espacial é importante. E aí uma coisa bem besta, você está ali lendo material, alguma coisa, de repente você pega uma questão de geografia e ele está falando da Grécia, beleza. Só que quando ele está falando da Grécia em geografia, ele está falando da Grécia hoje. Só que nas questões de História, normalmente vocês vão encontrar Grécia antiga. Então o território e o tempo são outros. Se eu especifiquei que é a parte antiga, já é um outro momento da história. E se eu especifiquei apenas Grécia, numa questão que não é de história, aí é outra coisa. Então vocês vão precisar dominar um pouco dessa linguagem, já que a prova do Enem, por exemplo, era uma prova que está ali todas as disciplinas de humanas no mesmo conjunto das 45 questões. Então também se faz importante esse tipo de coisa. São algumas dificuldades que eu encontrei ao longo desse tempo lecionando, que os alunos acabam apresentando. Uma coisa que a gente vai fazer no finalzinho dessa primeira aula aqui, é a leitura dos algarismos romanos. Sim, é aluno que chega sem saber ler os séculos, e aí você fica com uma dificuldade. Já peguei questão, principalmente provas mais militares, como ESA, SPSEX, que cobra do aluno a necessidade de entender que século é, que século não é. Prova para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, por exemplo, uma alternativa estava errada porque o correto era século XVII e eles colocaram lá na alternativa XVIII. E estava errado só isso na questão, só isso no enunciado. O anacronismo, também, meus colegas professores de redação de vez em quando vêm tirar uma dúvida comigo porque não entendem essa confusão que muitos alunos fazem. A ditadura varguista, que acontece ali no Brasil entre 1937, falando só do Estado Novo e não da Era Vargas em si, até 1945. E o período da ditadura e do regime militar no Brasil, que vai de 1964 a 1985. O pessoal que vai também fazer aí prova para PM, normalmente cai assunto de história do Brasil específico, eles confundem muito esses dois momentos. Vargas é o período Vargas, a Era Vargas é um período muito cobrado nessas provas de vestibulares e polícias, e aí acaba havendo uma mistura. Então, sei lá, você falar que... pegar um absurdo que já foi relatado por uma colega minha de redação, que Cazuza foi torturado na ditadura do Estado Novo, que é a de Vargas. Cazuza nem nascido era, acredito eu, entre 37 e 45, né? Então ficam aí alguns anacronismos, que é você pegar um evento histórico e colocar ele em outro lugar, ou em um outro momento, tirar ele de contexto histórico, não dá. Uma coisa mais absurda é, de repente, isso aqui, você dizer que Júlio César imperador não, general romano, ligou para os seus inimigos tentando negociar. Não existia telefone naquela época. Isso é uma das possibilidades aqui, só para que vocês possam entender. E uma coisa que a gente vai focar muito a partir das próximas aulas de Antiguidade Clássica é a escravidão no mundo antigo, especificamente ali Grécia e Roma, e a escravidão colonial moderna. E a gente está falando basicamente aqui de Brasil, Estados Unidos do período colonial. Então são coisas totalmente diferentes, né? O tema é o mesmo, escravidão,
Só que você tem períodos e lugares diferentes onde esses eventos aconteceram. A escravidão do mundo contemporâneo, por exemplo, que seria uma coisa parecida, tanto é que eles chamam de trabalho análogo à escravidão. Então a gente precisa fechar bem esses pontos importantes, essa parte aqui introdutória. Então, outro ponto importante é conceituar e utilizar o conceito na hora certa. E aí eu trouxe aqui só uma ideia, a gente vai falar muito na quarta parte dessa aula de introdução, que é a parte que eu vou falar de escola dos análises, o conceito, por exemplo, de família. O que é conceito? O conceito é a ideia que vai amarrar todos os preceitos, todos os meandros daquilo que a gente está falando. Então, o que é família? Família hoje é um homem solteiro e seu cachorro, a família hoje é 2 mulheres, 2 homens e os filhos que deles puderem sair, a família tradicional seria o homem, a mulher e os filhos que deles forem gerados essa relação, os agregados são ou não são família, o que era família no período que Cristo nasceu, no século I depois de Cristo, ali na região do Crescente Fértil. Então, tudo isso são coisas importantes que a gente precisa conceituar. É igual a escravidão. Escravidão no mundo antigo, escravidão colonial e a escravidão no mundo atual. São coisas que a gente precisa ver e hoje, se você não domina isso para estudar história, até mesmo as provas mais técnicas, que são aquelas provas que você tem que decorar nomes, tem que estar decorando datas, elas vão cobrar alguma coisa em relação a esse domínio, né? Então vamos aqui adiante para a gente poder ver uma coisa besta. Então aqui você vai parar, vai olhar com calma. Se você não se enquadra dentro desse grupo de pessoas que tem dificuldade de entender o que é uma década, um século, um milênio, você pode pular aí já para o outro vídeo. Mas, professor, não é melhor ver tudo não? O ideal é isso. Só que tem gente que tem essa dificuldade. Então vamos lá. Década é o período de 10 anos. Isso aqui é o mais simples possível. E o que é interessante você saber é que todo o período histórico, ou toda a década, perdão, ela começa, ou tem como final 1 e tem que terminar no 0. E para que vocês possam entender melhor isso, deixa eu só pegar aqui um slide em branco e fazer uma espécie de linha do tempo. Não vai sair a mais retinha possível, não saiu nem junto também, horrível, vou apagar tudão, fazer assim. Imagine aqui, Diego, a nossa linha do tempo. Você vai fazer bem organizada aí se você tem dificuldade. Esse traço vai ser o divisor de águas da nossa sociedade. Eu não vou cair ainda na ideia de por que a gente divide o tempo dessa forma. Então, tudo que tem para o lado direito é tudo que vem depois do nosso grande divisor de águas, que é o nascimento de Cristo. E tudo que eu tenho para o lado esquerdo é tudo que é antes de Cristo. Tem muito tempo que eu não escrevo nessa mesinha. Vocês vão ter que dar um desconto até a letra começar a se arranjar, tá bom? E aí, o que é interessante saber? Veja só. Para trás, para antes de Cristo, a gente conta em ordem decrescente. Então, o ano antes do nascimento de Cristo era o ano primeiro antes de Cristo. E o ano depois do nascimento de Cristo não é o ano 0, não existe esse ano 0. É o ano 1, o primeiro depois de Cristo, é o ano que Cristo nasceu. Então, a gente passa a contar o tempo dessa forma. E aqui de ordem crescente, e aqui em ordem decrescente. Então fica dessa forma. Então vamos só pegar aqui uma data mais redonda. 2000 antes de Cristo, aí depois é 1999 antes de Cristo, e o tempo vai passando dessa forma em ordem decrescente até Cristo nascer. Quando Cristo nasce, ano primeiro, depois de Cristo, e aí a gente vem até aqui. Vou botar aqui o ano 2000, só para ficar mais ou menos a ideia, né? Depois de Cristo. Como é depois de Cristo, você não precisa colocar a informação. Subentende-se que já é o período depois de Cristo. Por que eu fiz isso antes de explicar aquela situação da década? Porque a gente passa sempre, então, a ter como o princípio da contagem o 1.
e não o 0, como normalmente algumas pessoas elas imaginam. Então, voltando aqui, ó, o período de 10 anos, os 10 primeiros anos em que Cristo nasceu é a primeira década da era cristã. E aí depois vem o ano 11 até o ano 20, é a segunda década da era cristã, e assim sucessivamente. Bom, vou passar aqui os exemplos para que a gente possa ir para a ideia de século, que também aqui não tem nem o que fazer, né? É um período de 100 anos. Então, um século, e aqui a gente já vai começar a ver a parte de algarismos romanos, entre outras coisas mais, ele sempre vai começar com 0, 1. Porque como é 100 anos, então ele sempre vai ter 3 dígitos, pelo menos. Então, dependendo do número que vai vir aqui, que eu vou chamar de x01, o primeiro ano de um século, ele é sempre 01. Nesse caso aqui, o século primeiro antes de Cristo é o ano 01 até o ano 00, que no caso aqui é 100. Então, o primeiro século, deixa eu vir aqui para não confundir mais, o primeiro século, sempre escrito em algarismo romano, depois de Cristo, ele vai do intervalo do ano 1 ao ano 100. Logo, o século segundo depois de Cristo, ele começa no ano 101 até o ano 200. Tinha ficado aí mais claro na cabeça de vocês. E o século terceiro, Diego, depois de Cristo, ele vai de 201 até 300 e assim sucessivamente. Só que lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente pode pegar uma questão que menciona o século 16, 17, 18 e aí a gente tem um problema, né? Se eu chego aqui, por exemplo, século 11 depois de Cristo, como é que eu faço? Eu vou ensinar vocês aqui um macetezinho, macete não, né? Uma ideia. Vou pegar aqui a tinta preta para dar uma diferenciada e pedir calma a vocês, que vocês entendam. Primeiro você tem que ler os séculos, como eu disse para vocês, né? Então, x1 é 11. Você tem essa dificuldade, cata aí algum vídeo no YouTube com um professor, talvez de matemática, explicando para você esse problema. Quando isso acontecer, está lá na prova, tal coisa aconteceu no século 11. E você tem dúvida quais são os intervalos ali de tempo do século 11, o que é que você vai fazer? Você começa pelo final. Todo século não tem que terminar com 00. Você coloca o século, que é 11, 0, 0. E aí você tem que voltar 100 anos. Nesse caso aqui, você vai até o século. Século não, né? O ano 10, 0, 1. Então, o intervalo de tempo do século 11 é do ano 1001 até 1100. Esse é o intervalo de tempo. A regra ela vai servir em todo canto. Olha, pega aqui, por exemplo. Pegar aqui. Século I. Século I, você coloca 1, que já está aqui, 0, 0. E você voltando, você vai até 001. Como não precisa, ó, o ano primeiro. Então vamos lá, aquele que eu falei para vocês, século XVI. 16 é assim. Aí tem que saber que 5 é escrito aí na forma de um V no algarismo romano. Então é 10 mais 5 mais 1. Como é que eu faço? Começa pelo fim. 16, 0, 0. Eu tenho que voltar agora 100 anos. Então eu volto para 1501 até 1600. Esse é o intervalo de tempo que cobre aí esse período. Vamos pegar uma coisa que o professor velho de vocês aqui discutia muito, né? Quando acabou o século XX, quando começou o século XXI. Então, se é século XX, você começando pelo final é 20, 00. O ano 2000 ele foi o último ano do século XX. De maneira que, então, se eu voltasse, eu vou para 1900, né, que é 1901. Lembre-se, vou voltar aqui bem rápido. No caso do século, ó, começa em um ano que termina no final 01. E termina em um ano que o final tem que ser 00, que é esse caso aqui. Bom, voltando aqui. Tem uns cacuetes que geralmente o pessoal de matemática ensina. Não, pega o século, subtrai, soma. Eu acho mais complicado. Eu prefiro que você aprenda desse jeito, porque não tem forma de errar. É mais difícil errar. Para fechar então aqui a nossa primeira parte, século XXI, começou então em 2000, opa, errado aqui, mas vamos botar século XXI, né, 21, 00, sempre começa no último ano, e voltando 100 anos vai até 2000,
O primeiro ano do novo milênio começou então em 2001. Voltando aqui, que a gente aproveita que falou de milênio, trocar meu pilotinho para o vermelho, que é mais fácil de você enxergar aí. O período de 1000 anos é um milênio, e ele começa sempre no ano que tem 001 à frente e termina no 000. No caso aí, o ano 1000, o ano 2000, o futuro ano 3000 e assim sucessivamente. Então fica aí a ideia para vocês. Tem que ter o conjunto de anos. A gente começa a contar do ano 1, 2, 3, 4 e termina no 100. Serve para década, século e milênio. Eu não estou brincando, essa primeira partezinha aqui da aula, ela é um problema para aluno que vai fazer provas vestibulares seriados, como é o caso do SSA da UPE. É o problema de aluno de 6º ano que vai começar a estudar história de uma forma mais completa. É problema de alunos de 3º ano e até pessoas já formadas de cursinho ou que estão ali estudando para concursos públicos. Então, o calendário cristão, que é o que nós historiadores nos baseamos, ele toma como referência o ano de nascimento de Cristo, como ano 1, antes de Cristo, antes da era cristã. Uma outra forma de escrita, que algumas pessoas podem se ofender, já que é um divisor de águas religioso, é chamar de antes da era comum, e não existe depois da era comum. Por quê? A era comum é a era em que nós estamos. Vocês podem encontrar AEC ou apenas EC, essa escrita para o ano cristão. Então aqui é depois de Cristo. Muda o tempo? Não, muda só a escrita. Então, hoje, você sei lá, está no ano de 2000, é o ano 2000 depois de Cristo. Como é que se escreve isso na forma da era cristã? A mesma coisa, 2000, da era cristã não, perdão. EC, maiúsculo. Era comum. Isso aqui é só uma forma de repente pegar uma prova que tem algum preciosismo, não tem estresse não. E por último, aqui para a gente poder fechar e depois a gente começa a conceituar a história no próximo vídeo, é as eras históricas ou as fases da história, né? A Idade Antiga, com o surgimento, sempre tem um evento que faz com que um período comece, e isso seria o tempo histórico, dividido por nós historiadores. A forma como ele é dividido, por que dessa forma a gente vai discutir também mais para frente, né? Então, surgimento da escrita até a queda do Império Romano. Então, o surgimento da escrita teria sido ali entre 5 ou 4 mil antes da Era Comum. Veja que aqui eu botei dessa forma para a gente treinar. É a mesma coisa que antes de Cristo. Até a queda do Império Romano do Ocidente. Isso é o período da Antiguidade, é o maior período depois da pré-história. 476 da Era Comum, queda do Império Romano. Acabou a Antiguidade, começa uma nova fase da história. Um novo período maior da história que é chamada de Idade Média ou Medievo. E aí, ó, queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, ou queda do antigo Império Romano do Oriente. Isso aqui mata muito a galera que está começando a estudar, uma de primeiro ano ali que faz vestibulares seriados. Eu nem digo tanto pessoal de Enem, mas sempre tem uma casquinha de banana ali para confundir, ele troca o Ocidente com o Oriente, então é importante que você se ligue nisso. Então eu tenho aqui a outra data, 1453, foi a queda do Império Romano, é também o final da Guerra de 100 Anos, o ano em que acaba a Guerra de 100 Anos entre França e Inglaterra, Inglaterra e França, mas aí esse evento ele é bem menos relevante quando os historiadores querem analisar essa divisão do tempo. É uma divisão feita de uma forma europeia e, de novo, eu disse, no vídeo 4 a gente vai discutir isso, esse assunto de introdução aos estudos históricos. A Idade Moderna vai da queda do Império Romano do Oriente até a Revolução Francesa, a tomada da Bastilha ali, no mês de julho do ano de 1789. E a Idade Contemporânea começa justamente aqui até hoje. É comum alguns alunos em redação usar na nossa era moderna. Possa ser que algum corretor mais precioso ele venha dizer, olha, a Idade Moderna não é a nossa era, nós estamos na contemporaneidade. A Idade Moderna ela é uma fase de transição entre o fim da Idade Média, esses aproximadamente 300 anos, até a Idade Contemporânea, que é o que nós temos hoje. Então é importante que vocês tenham cuidado.
Eu não sei se vocês perceberam, mas eu ainda não conceituei o que é história. Eu fiquei mais nos problemas. Isso que eu apresentei aqui para vocês são problemas encontrados por mim ao longo do período em que eu leciono, em que eu ensino. E aí, vamos tentar conceituar história propriamente dita. Já encontrei algumas questões, principalmente de vestibulares seriados. Ceará também tem um vestibular seriado. Em Pernambuco, aqui em Pernambuco também tem. E eles normalmente vão apelar para essa parte. Quando a história começa como ciência? Nós, historiadores, usamos alguns marcos, como vocês já viram aqui, na parte das fases da história. E para poder a gente dizer, olha, a primeira pessoa que a gente podia dizer assim, esse indivíduo, esse ser, foi um historiador, nós pensamos em Heródoto, um historiógrafo da Grécia Antiga. Professor, ele é historiador ou historiógrafo? Não vamos entrar nesse detalhe. Então, se alguém perguntar, Heródoto é o pai da história. É o pai da história. Se eu não me engano, também da geografia. E vocês vão entender por quê. O que Heródoto fez? Ele tinha uma necessidade de dizer, olha, a gente tem que escrever o que está acontecendo no mundo, para que as gerações futuras possam pegar essas memórias e entender como foi que surgiu, como foi que aconteceram os eventos. O problema de Heródoto era que ele escreveu o que via, por isso que ele é também chamado de pai da geografia, ele narra relevo, um rio, e o rio era assim, tinha uma montanha, tinha planta desse jeito, enfim, e o que ouvia. Em história, a gente diz que isso são fontes orais. E lá na quarta aula nós vamos ver, na próxima e na quarta aula, que fontes orais elas podem ser um problema dependendo de como você trata essa fonte. A fonte é o indivíduo que disse, olha, Heródoto, o nascimento do meu povo foi desse jeito, assim, assim, assim. Heródoto ia lá e escrevia. Eu conversei com um indivíduo e ele disse que o povo dele nasceu da junção do Sol com a Lua. Estou criando aqui uma ideia. E aí você pode dizer se é ou não mentira, Heródoto não julgava isso. E nós, historiadores, tratamos isso como um problema. Dentro desse exemplo que eu usei do Heródoto, ele criou, ou ele usou citações de intervenções divinas. Então, dizer que o indivíduo nasceu da junção do Sol com a Lua é atribuir o nascimento da humanidade a eventos sobrenaturais. O Sol e a Lua, duas forças místicas, os deuses que nós, ao longo da nossa vida, ouvimos dizer, né? Zeus, Afrodite, Poseidon. Então, essas criações, essas divindades, elas apareciam nos escritos de Heródoto, dizendo que elas seriam importantes para o surgimento de uma civilização, a vitória de uma guerra, de um grupo ou de outro, e por aí vai. E aí o Heródoto apenas narrava os fatos. E aí é outro problema. Hoje a gente analisa, né? Mas não tem... tinha que ter começado em algum momento na antiguidade. E o texto de destaque dele é o História, tem ela escrita dessa forma, tem ela escrita, se não me engano, sem acento. E então, o texto de destaque do Heródoto narrou as guerras médicas, que é a guerra entre os gregos, já no período clássico, contra os persas. Então, esse é um evento importante aí. Por que eu coloquei ele numa tabela do lado de um cara chamado Tucídides? Exatamente porque nas provas às vezes vão confundir. Assim como Heródoto foi o pai da história, alguns historiadores são mais detalhistas e dizem, olha, Heródoto pecou porque ele traz eventos divinos, né, dos deuses da antiguidade, como sendo os principais manipuladores dos eventos que aconteceram na nossa vida. A função da história, basicamente, vai pegar o básico, é narrar os eventos que aconteceram no passado. Se você coloca as divindades, você não tem uma ciência, você tem ali uma narrativa com eventos religiosos. No caso do Tucídides, ele foi atrás de fontes orais e algumas poucas fontes escritas. Qual é a diferença? A fonte escrita, ela tem um peso, dependendo de como ela é tratada. E quando a história nascer mais para frente, no século XIX, como ciência, vocês vão ver que foi importante as fontes escritas. Não é que ela é a única. Então, cuidado aí, porque isso já é tema de questão. Muitas das questões que nós respondemos também aqui no canal. Então,
fontes orais e algumas poucas escritas. A novidade dele em relação ao Heródoto é que Heródoto só narrou o que ouviu, o Tucídides o que leu também. Ele já tentou trilhar ou não colocar as intervenções divinas. Então, se ele conversou com alguém que disse, olha, meu povo nasceu quando Poseidon namorou com Afrodite, sei lá. Aí ele vai dizer, olha, eu não vou usar esse relato. Por quê? Porque isso é uma intervenção divina. E aí eu vou tentar buscar algum evento, algum fato que não precise dessa característica. Ele buscava as causas e as consequências. E isso já é uma coisa importante, porque até hoje nós temos essa herança do Tucídides, nós historiadores. Alguns de um jeito, outros de outro. Nós vamos ver na aula 2, 3 e 4 como é que a gente busca causa e consequência, né? A origem das coisas e o que aconteceu depois que esse evento ocorreu. E o texto de destaque nele, ele narrou a Guerra do Peloponeso, que é a guerra mais famosa entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. De uma forma mais didática, agora, para vocês entenderem, é a guerra entre Atenas contra Esparta. Então, para que a gente possa entender, inicialmente foi assim. Na nossa próxima aula, a gente já vai começar, basicamente, de outros relatos, relatos esses que seriam, relatos não, né? Outras formas de olhar a história de um jeito mais científico. E as dicas de como é que vai ser, a gente vai ver lá. Forte abraço para vocês, espero que tenha sido a contento. Compartilha, segue a gente nas redes sociais e aqui também no YouTube para não perder nada, certo? Dá aquela moral para o professor. Forte abraço para todos, bons estudos.